Sejam muito bem-vindos, muitos meus amigos, meus colegas, conhecidos e até quem sabe gente que não me conhece vendo aqui esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar e a gente vai clarear sobre o que é o cacau, sobre o que é o caminho do meio, o porquê que a gente vai fazer essa jornada de 21 dias tomando cacau. E essa jornada se chama Jornada Caminho do Meio. Então, o porquê de tudo isso, os benefícios, o porquê do formulário, como que vai ser, tudo a gente vai entender nesse vídeo. É muito bom deixar claro que nessa jornada, quem é a grande mestra? A grande mestra é a Cacau, né? A gente começa agora, então, a falar no feminino, a Cacau, pois é a medicina sagrada da floresta. Então, é muito relacionado com o feminino, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então a gente começa a falar no feminino, é uma coisa que eu também ainda estou acostumando, né? Porque a gente, apesar de ser uma fruta, né? A fruta do cacau, também pode ser dito o fruto, a gente acostuma chamar no masculino, mas a energia dela é tão feminina que eu me forço e a gente vai juntos aqui começar a chamar a cacau. A mestra é a Cacau, não sou eu apenas vou facilitar algumas práticas para apoiar a gente, né? Tanto eu quanto vocês nessa jornada, que é uma jornada de interiorização, é uma jornada de volta para a essência, de profundidade, que vai ser nós com nós mesmas ou mesmos. Aqui, as práticas que eu vou propor, que serão práticas de 30 minutos a 40 minutos, então práticas rápidas, diárias, de conexão com você, conexão com a medicina do cacau, elas são sugestões. Não é obrigatório seguir o que eu falo, tudo que eu vou sugerir vai ter um porquê, vai ter um caminho, né? Uma linha a ser seguida, que faz sentido para mim, acredito que vai fazer sentido para vocês também. Mas o mais importante desse rolê todo é você se conectar com você. E é por isso que esses 21 dias não são 21 dias que a gente vai estar junto, nem vai ser 21 dias ao vivo, vai ser 21 dias de práticas gravadas, porque o objetivo aqui é você experimentar a medicina com você e se comprometer. Então a gente tem aqui o aspecto masculino da virtude da disciplina, que é assim, 21 dias, né? E a gente tem a leveza desse aspecto do cacau que o cacau traz, né? São 21 dias, é disciplina? É profundo? É, mas é leve também, é sentimento também. Então a gente tem esse masculino e o feminino unidos nessa nossa jornada, em que a gente vai usar, sim, a razão e muito mais para a gente entender um pouco do processo. Então eu diria que o aspecto masculino está mais hoje, em que a gente vai utilizar da razão para entender, do raciocínio, a gente vai nutrir esse centro de energia de bastante informação para a gente compreender, e depois a jornada vai ser no sentir mais no aspecto feminino e trazendo a disciplina para a gente conseguir concluir esses 21 dias. E logo de cara já lancei 21 dias, porque assim, gente, não se transforma. Não se transforma um padrão, não se transforma uma pessoa, não se descasca uma camada de uma cebola em apenas um momento, um evento, um dia. Claro, existem, né? Existem esses saltos quânticos que a nossa consciência pode dar. Mas depois de um evento é tão fácil, né, a gente voltar para aqueles hábitos nocivos, para aqueles padrões que a gente desaprova em nós mesmos, que nos fazem mal, né? Mesmo depois de um grande evento como, por exemplo, tomar ayahuasca, a gente pode às vezes voltar a esses padrões. Então, esses 21 dias para começo de conversa aqui é para realmente trazer novos hábitos, para trazer uma disciplina com leveza, com amor, para que a gente possa realmente ver uma transformação que é só sua, que é silenciosa no seu mundo ali,
mas que é verdadeira e profunda, e eu sei, tenho plena noção de que essa jornada é para poucas pessoas vão embarcar, mas são pessoas que estão cansadas aí da superficialidade que a gente vive hoje em dia. Parece que essa jornada de 21 dias vai muito contra a correnteza do que é o nosso sistema hoje em dia, que é um sistema de correria, imediatismo, é, nada leve, né? Pesado, corrido, imediato, masculino, demais, extremo, né? Esse é o nosso sistema de hoje em dia, então eu sei que são poucas as pessoas que vão conseguir e ter a coragem de decidir embarcar nessa jornada, que é uma jornada leve, trabalha muito com o aspecto feminino, porque trabalha muito com o sentir e com a cacau, profunda, sem pressa, contínua, né? Então, assim, parabéns para você que decidiu fazer isso comigo. Parabéns para mim também, porque para mim com certeza vai ser um desafio superado. E gratidão pela oportunidade, porque assumir esse compromisso com vocês me ajuda a assumir o compromisso comigo mesma. E eu tô super empolgada para essa jornada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o cacau. A cacau. A cacau. Gente, a medicina expansora do coração é uma medicina usada já há muitos anos pelos povos principalmente americanos, latino-americanos, na América Central ali. É uma medicina que sempre foi relacionada aos deuses, então sempre se relacionou que a cacau veio dos céus, sempre foi relacionada a bem-estar, a gratidão, a tudo que envolve realmente os aspectos do chakra cardíaco, mesmo sem se falar de chakra cardíaco. Então, tanto para agradecer quanto para trazer o bem-estar, a cacau era então chamada. Foi muitas vezes tomada apenas por pessoas da realeza, e eu gosto de fazer um parênteses com isso, porque em várias civilizações, astecas, maias, hoje em dia na modernidade, até na Europa, né, quando já falando de chocolate mesmo, teve essa coisa de ser da realeza, nunca foi um produto, quer dizer, nunca foi não, mas em certos momentos não era um produto para o povo. E eu acho engraçado isso, porque assim, hoje em dia, para nossa sociedade, a cacau é um produto caro, né? A gente vê aí na base de 200, 300 reais o quilo da cacau. Então, enfim, muitas vezes tomado apenas pela realeza e muitas vezes compartilhado com o povo, dependendo, claro, da conduta política aí de cada local, e sempre relacionado a um presente dos deuses ou até a oferenda para os deuses. Uma das mitologias ou cosmovisão que eu gosto muito é a maia, que fala que teve um rei que pediu para a serpente alada trazer um presente do céu que permitisse que o povo vivesse bem, vivesse feliz, com amor no coração, um presente que ajudasse o seu povo a encontrar o propósito, que ajudasse no sustento, na estrutura interna do seu povo, para eles seguirem, né, com a missão, com o dharma deles. E a serpente alada foi até os céus, trouxe uma muda da cacau para a terra e plantou, explicando que ali estava o superalimento dos deuses. E o nome científico da cacau é Theobromina cacau. Theobromina, alimento dos deuses. Olha que legal. Então eu vou falar mais dessa Theobromina depois. Mas então trouxe para cá uma muda de cacau e
Explicou. Esse é o superalimento que traz bem-estar, leveza, amor, ajuda na guiança do propósito e é um presente dos deuses. Eu amo demais essa lenda, esse mito, essa cosmovisão sobre como veio a Cacau para a Terra. E como eu sempre digo em todos os eventos, né? A árvore da Cacau é a árvore que sustenta o mundo, que quando o céu desaba sobre a humanidade, ou seja, quando a humanidade está assim caindo mesmo, né? Se perdendo, é a árvore da Cacau que segura o céu. E sobre essa árvore da Cacau, a humanidade se reconstrói, usando seu fruto, sua madeira, suas folhas. Então, tamanho amor é essa planta. E é exatamente essa medicina da Cacau, é uma medicina amorosa. A Cacau, então, está relacionada a uma profecia maia que diz assim, que quando os homens esquecerem da conexão com a natureza e se esquecerem do amor, a Cacau voltará. Então, eu vejo esse movimento de cerimônia do cacau, de ritualizar o cacau, esse movimento que até mesmo eu estou fazendo, mas não só eu, faz 30 anos que aqui a sociedade moderna está trazendo muito a cerimônia do cacau. E eu vejo esse movimento como justamente a volta dessa medicina, porque nós estamos desconectados da natureza, nós estamos desconectados do amor. E agradeço imensamente, porque essa medicina é uma medicina super sutil, super amorosa, que vem trazendo a cura de uma forma amorosa, que vem trazendo o bem-estar, vem trazendo uma visão muito mais ampliada e otimista, positiva da vida, da sua vida, do universo como um todo. Então é o puro amor. Ela é chamada também de o sangue da terra, né? O sangue da terra que conecta as raízes, que está totalmente relacionada à natureza, ao feminino. Sangue é feminino, energia é masculino. Isso na visão ali oriental, né? Sangue e energia são dois lados da mesma moeda. Mas se for para definir, porque a nossa mente dualista gosta, né, de definições e classificações, o sangue ele é feminino e a energia é masculino. Então, sangue da terra, a terra também é feminino. Se for para dividir, porque terra e céu é uma coisa só, mas se for para dividir, a terra é feminino e o céu é masculino. Cacau sendo a cacau, sendo o sangue da terra, é uma medicina muito feminina, que nos conecta com esse aspecto do feminino que é exatamente o sentir. Lembra que eu estou repetindo isso? O sentir está na onde? No coração. Então ela é uma medicina que traz para o coração. Muitos reis e não reis, pajés, líderes, né? Líderes das civilizações antigas, quando precisavam também tomar alguma decisão que precisava vir com verdade do coração, eles tomavam a cacau para que essa verdade realmente viesse do coração. E como que nós não estamos desconectados, né? Da nossa verdade, do nosso coração. Em cada decisão que a gente toma, hoje em dia, são tantas influências, são tantos medos de fora, de dentro. É tanto excesso de informação que fica assim, informação, 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 e até a sua mente acessar seu coração, meu Deus, parece que tem um muro enorme. Então, essa conexão mente, coração, terra, essa fluidez é o que a Cacau faz. Fluidez é uma coisa que eu sempre digo também. Como que a Cacau ajuda a fluir? E exatamente por isso que eu acabei de falar. Mas além disso, no nosso corpo físico, por exemplo, ela está fluindo sangue. Fluindo sangue, vasodilatando os nossos vasos sanguíneos, ela está bombeando o nosso coração com mais força, porque a energia dela está indo para o nosso coração diretamente.
Então tá fluindo sangue. E eu não falei que sangue e energia são duas faces da mesma moeda? Então, se flui sangue, flui energia. Se flui energia, meu bem, pode vir choro, pode vir diarreia, pode sim, pode vir sorrisos, pode vir fluidez de ideias, manifestação, propósito, né? Manifestação do propósito. Então, essa fluidez e nada mais fluido do que a manifestação do nosso propósito, tá? Que é exatamente a conexão do céu com a terra. Tirar do mundo das ideias e colocar no mundo do material, né? Isso é manifestar. E a Cacau ajuda muito com isso. Então, de tudo isso que eu tô falando, o que que você pensa aí que você pode alcançar com esses 21 dias? O que que você mais almeja alcançar nesse momento da sua vida? É legal a gente ter uma intenção nesses 21 dias, que é só sua, você nem precisa me falar. Tá tudo bem se ela mudar também, mas diante de todo esse amor, todo esse campo, né, do chakra cardíaco, qual é o seu objetivo nesses 21 dias? Bom, a fluidez, a conexão entre o céu e a terra tem um meio do caminho. E esse meio do caminho é o coração. Esse meio do caminho é onde a Cacau nos leva. E esse meio do caminho é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico tão almejado pelos taoístas, que é a minha segunda fonte de inspiração para essa jornada. É por isso que chama meio do caminho. Para os taoístas, o caminho do meio é o caminho de sabedoria extrema. É onde a gente sabe que uma hora vai estar alto, outra hora vai estar baixo, uma hora a gente vai estar feliz, outra hora a gente vai estar triste, uma hora a gente vai estar saudável, outra hora a gente vai estar um pouquinho doente. Mas esse caminho do meio e essa oscilação que a gente chama de equilíbrio dinâmico, porque não é estático, é dinâmico, está dentro de uma faixa saudável, uma faixa do meio que é saudável, não é extremo, não é extrema felicidade para depois vir extrema tristeza, não é extrema saúde para depois vir extrema doença, não é extrema euforia para depois vir extrema depressão, não. É oscilação suave, assim como a Cacau traz. Então tem tudo muito a ver. Tem tudo muito a ver. E unindo essas duas vertentes, que são duas vertentes que me moldaram até agora, moldaram o meu trabalho até agora, faz tudo muito sentido, né? Faz tudo muito sentido. O caminho do meio. Então, se vocês conhecem os 7 chakras, fica mais fácil ainda pensar sobre e a gente consegue visualizar como que é o caminho do meio. Por quê? Porque a gente tem primeiro ali na raiz, no nosso pubis, o chakra básico, que é o chakra de conexão com a terra. Depois subindo a gente tem o chakra sexual abaixo do umbigo, que é o chakra de conexão com as águas, com as emoções, com a criatividade, com a mãe. Deu 2, certo? Mais para cima, no umbigo, a gente tem o chakra do plexo solar, que é a conexão com a sociedade, que traz aí o elemento fogo. Depois, a gente tem, então, o chakra cardíaco, que é o quarto, que é o caminho do meio, que está relacionado ao elemento éter, que é sobre amor, amor humano, amor divino, amor incondicional, amor próprio, gratidão, honra, glória, sentimentos, emoções. Depois, então a gente tem 3 embaixo, o chakra cardíaco, que é o 4, e depois a gente tem mais 3 para cima, que são quais? Laríngeo, que tem a ver com manifestação, voz, poder de expressão. O frontal, que tem a ver com intuição, imaginação, ideias, raciocínio, inteligência, mental superior.
E por fim, o coronário, que é a nossa conexão com o divino, com o nosso eu superior, com Deus, com a deusa, enfim. Então, no meio está o chakra cardíaco, conecta os 3 de cima, que tem mais a ver com questões mais sutis, com os 3 de baixo, que tem a ver com questões mais terrenas. E esse trabalho com chakras vai fazer parte também da nossa jornada. A gente vai dedicar um tempo a equilibrar, a levar atenção, e aonde vai a atenção, vai a energia para cada um desses chakras, para a gente equilibrar. Equilibrando um, a gente já consegue equilibrar com mais facilidade os outros. E equilibrando o nosso chakra do meio, é mais fácil ainda equilibrar os outros 6, né? Ficando então com os nossos 7 principais chakras harmonizados, a gente consegue fluir melhor as energias, manifestar melhor, ter mais saúde, passar por esse equilíbrio dinâmico de forma suave, leve. Então, vai fazer parte também da nossa jornada. Bom, nessa jornada, então, a gente vai experimentar, além da harmonização dos chakras, a gente vai experimentar práticas taoístas que realmente trazem para o caminho do meio, para a gente sentir o que é esse caminho do meio e o que são essas práticas que os taoístas trazem de ensinamentos para a gente e que eu pratico já faz um tempo. Bom, além disso, eu falei lá da liberação das couraças, né? O que são couraças corporais? São tensões corporais que formam, por exemplo, couraça aqui da testa, couraça do maxilar, deixar o maxilar travado. Então, essas tensões que se formam, couraça aqui, ó, do trapézio tenso. Essas couraças musculares, elas são essas tensões que o nosso corpo traz como forma de proteção. Só que nem sempre a gente está passando por um momento que precisa dessa proteção. E o nosso corpo pode interpretar que sim, e a gente viver sobre um constante estado de tensão, de vigília, de medo, como se esse alerta fosse necessário o tempo todo. Então a gente vai aprender a liberar e ressignificar, reensinar para o nosso corpo que não precisa de ficar tenso esse tempo todo, que agora tá tudo bem, a gente vai trazer essa consciência corporal. Então, e essas práticas são super simples, são super práticas mesmo. Eu não vou ficar trazendo muita teoria, porque, como eu disse, vai ser mais no sentir. A gente vai conversar com o nosso corpo, a gente vai fazer realmente os movimentos, e isso é o quanto basta. Mais que isso é trazer para o cabeção. A gente não precisa. Então, por exemplo, uma prática que a gente pode fazer nesse momento. Ajeita a sua postura, alinha sua coluna, põe as mãos no seu coração, fecha os olhos. Respira fundo. Sente seu corpo, como que ele está agora. Percebeu como que ele está? Notou algum tipo de tensão, alguma coisa? Só registra, sem julgar, sem tentar mudar. Agora, abre os olhos, começa a chacoalhar as mãos assim. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Chacoalha com os braços lá na frente. Chacoalha os ombros. Para pro lado, para cima. Mais um pouco. Relaxa. Agora esfrega suas mãos. E você vai deixar suas mãos tocarem aonde elas quiserem tocar no seu corpo.
Feche os olhos agora e deixe as suas mãos tocarem aonde elas quiserem. Receba esse toque. Receba essa cura. Porque sim, as suas mãos te curam. Você tem todas as ferramentas necessárias para se curar. Receba esse toque, receba essa energia, sinta o calorzinho que sai das suas mãos. Perceba como está seu corpo agora. Vai desmanchando a posição. E registra como que você está. O porquê a mão toca em cada lugar do corpo. O porquê do calorzinho. Não importa agora. O importante é você saber e experimentar as curas que o seu corpo pode fazer por você. Porque aqui, nessa jornada, a gente vai usar o corpo como ferramenta de transformação. Bastante, bastante. A gente vai usar a bebida do cacau como ferramenta de transformação e o nosso próprio corpo, o nosso próprio movimento como ferramenta de transformação, como ferramenta de transmutação. Transmutar é transformar aquilo que é negativo em positivo. Transmutar é transformar o pesado em leve, o velho em novo. E tem tudo a ver. Eu sempre falo, todo mundo sabe que vai nos meus eventos que eu gosto de usar o movimento corporal com o cacau. O cacau, ele... Por que eu gosto de usar o movimento corporal? Por conta dessa vasodilatação, desse estimulante cardíaco que é. Eu gosto de ajudar que o sangue chegue em todas as partes do nosso corpo, porque em cada partezinha do nosso corpo está uma informação para a gente poder acessar e fazer fluir essas informações, que podem ser informações de memórias boas, memórias ruins, pode ser informações ancestrais, pode ser informações futuras. Enfim, o nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa de transformação. Mas se eu não quisesse, a gente não precisaria trazer o movimento corporal. Porque o cacau ele também tem um outro poder, que é o poder meditativo, que eu também vou trazer, talvez até mais, nessa jornada. O poder meditativo do cacau, ele vem realmente da teobromina. Lembra que eu falei que o nome científico é teobroma cacau? Teobroma, por quê? Por causa da teobromina, que é um princípio que ativa os hormônios de bem-estar no nosso corpo. Por isso que o cacau traz tanto bem-estar. Participa da síntese de serotonina, de dopamina, traz relaxamento, traz bem-estar, traz prazer. Então, tem muito esse cunho meditativo e, como eu sempre digo, é muito interessante a gente movimentar e depois meditar e relaxar no cacau, porque esse é exatamente a curva de energia dele. Ele traz uma energia, pede movimento, pelo menos para mim, tá? Pelo menos que eu percebo nas pessoas. Pode ser que para você não, e você não está amarrado ao que eu te sugeri. Você está livre para tomar a sua cacau e sentir o que você quer fazer. Mas esse movimento de movimento corporal, depois relaxamento, meditação, eu acho perfeito. Certo? Gente, então, essa liberação das couraças que eu falei e essas meditações, tudo isso tem bases que eu já vivi, o que eu já estudei, e tem respaldo, certo? Por isso,
esse acompanhamento é bacana porque você pode, a qualquer momento, me falar, Ana, estou sentindo isso, aquilo. É normal? Tá tudo bem? Como é que tá? Por isso também que eu coloquei no formulário tantas perguntas sobre a sua saúde, né? Eu quero ter a segurança, afinal de contas, são 21 dias com a mesma medicina. Então, eu quero ter segurança de que você vai passar bem. Porque ele é um superalimento. Ele pode muito bem desandar o sistema digestivo como uma forma de limpeza energética. Sim, pode ficar despreocupado. Mas também pode ser que você tenha alguma sensibilidade, fígado, rins, coração, tudo isso, todos esses órgãos são muito recrutados para metabolizar o cacau. Então, por isso, todas aquelas perguntas, tá? Mas vocês puderam perceber que realmente é mais cauteloso para quem tem doenças graves nesses órgãos, tá? Doenças, ou melhor, desequilíbrios mais suaves, a gente não precisa ficar com medo. E aí vocês têm lá o espaço para me falar o que é do seu corpo que vocês precisam de atenção, de cuidado, para eu poder também acompanhar vocês, tá bom? E se caso eu falasse, ai, olha, não vai dar para você participar dessa jornada com o cacau, você pode participar dessa jornada só fazendo a prática que eu sugeri e algum chá que a gente pode chegar junto no melhor chá para o seu momento, dependendo da sua intenção, beleza? É muito importante também a gente saber que não é para passar das 20 gramas por dia. A gente sabe que numa cerimônia de cacau é 40, até 45 gramas de cacau por pessoa. Mas, gente, é uma vez, né? A gente faz cerimônia, tipo, uma vez, um dia, acabou. A gente não fica fazendo cerimônia uma vez por dia, nem uma vez por semana, né? Por quê? Porque é muita dose de cacau, então não passe das 20 gramas. Se precisar menos, se o seu corpo não tolerar as 20 gramas, pode ser menos, mas não pode passar das 20 gramas. É um padrão de segurança e é isso mesmo, a medicina ela vai aos pouquinhos agindo no seu corpo. Agora, nesses 21 dias, de tamanha conexão, de tamanha medicina, que é um presente dos deuses, que é o sangue da terra, faz sentido ficar se intoxicando com as coisas que você está acostumado a se intoxicar? Não faz sentido nenhum. Ah, é proibido. É proibido, não posso tomar café, não posso beber, não posso comer açúcar, não posso fazer nada nesses 21 dias. Não, não é proibido. Mas não faz sentido nenhum. A gente está aqui nesse movimento tão sutil, tão curativo e tão divino mesmo, espiritualizado, e a gente ficar se intoxicando. Então, o máximo que você puder, evite. Evite o café, porque para não gerar excesso de cafeína, né? Para não confundir as energias. E evite o álcool, principalmente por causa do seu fígado e por conta da toxicidade. O máximo que você puder também evite o açúcar, porque o açúcar ele confunde, ele inflama, né? A gente sabe disso. E o máximo que você puder, não reclame, não intoxique também energeticamente. E são recomendações básicas, né, gente? Tudo que a gente está cansado de saber que inflama, que destrói e que banha o nosso corpo, a gente vai evitar, é claro. Mas, como eu disse, não vai ter nenhum tipo, não pode, não pode. Eu acho que de tudo que eu falaria assim, meu, evita mesmo, é o álcool e o café, certo? Se você tiver algum outro hábito ou vício e quiser me perguntar, pergunte para mim, certo? E a gente vê. Bom, preciso dizer também que não vale o cacau em pó. O cacau em pó que a gente compra nas lojinhas naturais, ele precisa passar por altas temperaturas para chegar no pó. Essas altas temperaturas já quebra a teobromina. Então a gente não tem, né, esse efeito que a gente espera do cacau. E vocês vão experimentar, quem já tomou o cacau cerimonial vai ver que é muito diferente o gosto, muito diferente mesmo. E é interessante a gente falar para quem nunca tomou também que o gosto do cacau é um gosto amargo.
tá? É um gosto amargo, é um gosto forte, que vocês vão ser convidados a experimentar sem adoçar. Primeiro experimenta. Sente o amargo. O que, que o amargo te traz? Qual que é a dificuldade com o amargo? É visceral? É aqui? É aqui? Qual que é a sua dificuldade com o amargo? Depois disso, se não tolerar, você pode adoçar com mel. Vamos preferir o mel nessa jornada. Beleza? Qualquer coisa também pode me chamar. Então, cacau vai ter que ser em barra, não pode ser em pó. E o que mais? Na primeira semana eu decidi que a gente vai fazer o cacau puro. Apenas água quente, 20 gramas de cacau, uma pitadica ica de pimenta caiena. Se você tiver alergia à pimenta, tá tudo bem, não precisa colocar. Ela ajuda na absorção e a gente vai usar um pouquinho dela mesmo. Na segunda semana e na terceira semana, a gente vai introduzir ervas. Eu já pensei em 2 ervas que eu quero introduzir, mas eu não quero falar agora, eu vou falar depois, porque pode ser que depois que eu iniciar a jornada eu sinta de trazer outra erva. Mas é isso que tem que saber. Primeira semana vai ser o cacau puro. Depois a gente vai introduzir mais 2 alquimias aí para nos auxiliar no processo. Acho que também vai depender do grupo, das necessidades do grupo e tudo mais. Vai ser bem legal. Bom, se você puder fazer essa prática, tomar o seu cacau de manhã, no jejum, melhor, tá? Legal, você já começa o dia nessa vibe. Amanhã é sagrada, né, gente? Amanhã ela molda todo o nosso dia, os pensamentos da manhã, as práticas da manhã. O jeito que você faz as suas primeiras horas reverbera em todo o seu dia. Então, melhor. Se não puder, tá tudo bem. Faz a hora que você puder, tá bom? Lembra que é só meia horinha, tá? Aquela meia horinha que você fica lá rolando o feed, você vai lá fazer uma prática com o seu cacau, se conectar com você e depois seguir sua vida, sua rotina, só que muito mais leve, muito mais feliz, muito mais conectada com a verdade do seu coração, tá bom? E é isso. É uma jornada leve, profunda e sagrada. A gente vai estar junto, mas a gente vai estar também, cada um consigo. E a gente vai se ouvir, se sentir, se permitir e se abrir para que a medicina do cacau se mostre para você, para nós. E depois dessa jornada, tô doidinha para fazer um encontro e a gente compartilhar como é que foi, que eu acho que vai ser muito rico. Certinho? Então, meu povo, qualquer dúvida vocês podem me falar. E vamos encerrar esse momento com gratidão, colocando a mão no coração, fechando os olhos, colocando um leve sorriso no rosto e já mentalizando como será essa jornada, já se imaginando, se entregando ao processo, já se imaginando, descascando mais uma camadinha da grande cebola que você é, de forma leve, amorosa, gratificante. Manifestando toda a beleza que vai ser esse processo. Que vocês tenham um dia abençoado. Gratidão.